Bem, pessoal, a gente já está aqui no Dialogando com o Chefe Renato, mais uma transmissão aí ao vivo para vocês acompanharem, sempre com temas variados, com temas do cotidiano, com temas que a sociedade sempre solicita aqui, e a gente traz personalidades renomadas, como o professor Adiel, que é advogado, professor, pós-graduação em Direito Administrativo pela PUC Minas e atuação na Comissão de Direito Administrativo da OAB Pernambuco. Agradecer a todos os membros dessa comissão, a doutor Leonardo Aguiar e também o presidente estadual, Fernando Ribeiro, que nos também ofereceu essa oportunidade de falarmos sobre o nepotismo, um assunto que atua aí em vários segmentos da sociedade, nos três poderes e também, em alguns momentos, também em empresas. Tá? O doutor Adiel Ferreira é autor de obras na área de direito administrativo, corporativo, além de ter contribuído com o conto de ficção na antologia Veloso, em 2012. E com artigos jurídicos publicados em revistas especializadas por todo o Brasil. Possui ampla experiência no ensino de profissionais em treinamentos em company, no ensino superior Uninasal e candidatos a provas e concursos aí diversos. Atua como advogado consultor da FJRA Advogados, né, com enfoque no direito administrativo, incluindo licitações e contratos administrativos e também anticorrupção e direito corporativo. Além disso, tem se dedicado também nas pesquisas de direito. Tem aí uma experiência vasta nessa área. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, chefe Renato. Um prazer enorme para mim. Aqui falo representando, além de mim mesmo, a própria instituição da OAB, porque é muito importante a Ordem dos Advogados de Pernambuco ser consultada por problemas que se preocupam com temas tão relevantes como é o caso do nepotismo. Muito obrigado pela participação e pelas palavras. Muito obrigado, doutor. Primeiramente, vamos começar falando sobre a questão por que o nepotismo preocupa tanto as pessoas, os políticos principalmente. O nepotismo, ele é fruto de vamos dizer assim, de uma herança, vamos dizer assim, uma herança maldita, né, que a gente chamava de uma administração patrimonialista. O que é uma administração patrimonialista? A administração patrimonialista é aquela onde o chefe, o líder de uma nação, do estado, do município, ele entende que aquilo ali, na verdade, é fruto da sua propriedade particular. Aquilo é dele. Então, ele, sendo sua propriedade, ele faz o que ele quiser. E, claro, isso não é assim que deve acontecer. Nós estamos rodeados de situações imorais e que a sociedade se volta contra essas situações porque, na verdade, a coisa pública não é do político, o político é que serve a coisa pública, não é? Então, herança dessa postura patrimonialista, entre várias outras coisas, entre vários casos de corrupção, nós podemos trazer aí o caso do nepotismo, que significa o ato de fazer nomeações de familiares na administração pública em detrimento de pessoas bem qualificadas, em detrimento de servidores públicos que possam ser contratados mediante concurso público e outras razões que fogem ao interesse da administração pública, ao interesse público, né? Então, a grande ideia é essa. Agora, é claro, nós temos que entender, sempre quando, não só no caso do nepotismo, mas qualquer outro caso de corrupção, da onde é que está vindo isso, né? Então, a gente tem prefeituras que têm uma qualidade, tem uma quantidade de funcionários bem qualificados de um modo mais limitado, sempre precisa contratar sempre as mesmas pessoas. Então, é um caso mais complexo. É muito bom que a gente tenha um tempo para conversar sobre esse assunto, e essa é uma grande oportunidade. Com certeza, doutor. Existe alguma lei que a gente sabe que existe a súmula número 13, né? E a lei, tem alguns políticos que ainda lutam no Congresso Nacional que o nepotismo seja ligado com a lei já federativa, já com bastante consolidada, mas parece que encontra alguns obstáculos. Essa súmula consegue combater esse tipo de ação? Pois é, vamos lá, né? No caso, em relação à legislação, isso mudou um pouco nos últimos anos. Por quê? Há um bão tempo, essa questão do nepotismo vem sendo tratada. Se você perceber, desde 1995, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul ele já prevê a vedação ao nepotismo, né, de forma direta.
mas surgiram ao longo do tempo algumas outras normas, por exemplo, no âmbito do judiciário, que é onde há muita contratação de pessoas, assessores, né, dos juízes e tudo mais. Houve ali a resolução número 7 de 2005, que ficou famosa por ser a referência para a gente do que seria nepotismo e quais seriam esses limites, né? E depois, com algumas decisões, chegou a súmula vinculante número 13, trazendo essas configurações. E a súmula vinculante número 13, ela tem esse nome vinculante porque ela acaba tendo força de lei não apenas para nível de judiciário, não apenas para nível, ou seja, não apenas para uma obrigação de um juiz aplicar isso quando estiver diante de um caso concreto, mas também acaba vinculando, daí o nome, vinculando também toda a administração pública, toda a sociedade. Então, a súmula vinculante ela trouxe uma força muito grande, de modo que ela acabou se pondo no lugar do legislador que estava devendo, de fato, uma norma, como você disse, uma lei contra o nepotismo. E aí, por que eu disse que isso recentemente mudou? Nós tivemos, em 2021, uma alteração na lei de improbidade administrativa, que considerou explicitamente, praticamente copiou o texto da súmula vinculante, entendendo que esse ato seria improbidade administrativa. Então, hoje nós podemos dizer que não há uma lei específica sobre o nepotismo, mas existe lei, sim, contra o nepotismo, como mais claro que, no caso, é a nossa lei de improbidade administrativa. Outro ponto de vista, doutor, que a gente acompanha aí muitos gestores em todos os níveis, você até comentou também a questão do judiciário, que pode haver também, configurar o nepotismo. Me fala assim, a questão da impunidade. A impunidade, aí muitos gestores acreditam que não serão punidos, que não serão fiscalizados, que não serão denunciados. Isso faz com que o sentimento não seja resolvido. A sociedade sente isso um pouco, né? A questão da impunidade, ela tem uma... vamos dizer assim, nós vivemos num mundo livre, né? Nós vivemos num mundo livre e um Estado democrático de direito. Ou seja, nós, em tese, nós queremos que as decisões políticas sejam tomadas com base na lei, que os julgamentos sejam feitos a partir da legislação. E isso é um bom lado, mas tudo que é bom, ele também tem os contras, né? E do lado contra, você vai ter sempre brechas na legislação, você vai ter sempre espaços naquela legislação que vão dizer, olha, isso aqui não é nepotismo. Isso aqui pode parecer imoral, mas não é ilegal. Então, existem essas situações que vão dar à população um sentimento de impunidade. E aí a gente precisa analisar uma situação concreta para verificar se é realmente uma impunidade, ou seja, a lei diz que deveria ser penalizado e ele não foi, ou se foi, de fato, uma brecha encontrada dentro do Estado Democrático de Direito, entende? Então, a gente precisa ter esse cuidado, verificar uma situação específica ou outra para a gente não aplicar. Porque, assim, a ideia do nepotismo, saindo da ideia da lei, saindo do direito, vamos supor, agora pensando no nepotismo dentro das empresas, um exemplo, né? Eu coloco um familiar meu, dou uma oportunidade, vamos chamar assim, para ele trabalhar na minha empresa. Isso seria nepotismo de alguma forma, mas nem todos os nepotismos vão ser considerados ilegais. Então, a gente precisa analisar o caso concreto para ter uma noção completa, né, doutor? Doutor, já que a gente está falando já nesse ponto, seguindo essa linha, o nepotismo é configurado em que forma? De que forma? Né? Tem até um modelo aí que algumas pessoas, alguns gestores usam, que é o nepotismo cruzado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre, fique à vontade para falar sobre esse assunto, porque foi uma das demandas que a população de várias cidades aqui da região da Mata Sul, o Agreste, sempre manda para a gente aqui. A gente está entrando já nesse assunto bem amplo. Maravilha. Então, existem várias formas de nepotismo. O mais conhecido é aquele onde eu coloco como meu funcionário diretamente subordinado
alguém da minha família, tá? E aí, quando eu faço isso, eu estou tratando do nepotismo direto. Quando nós estamos, por exemplo, falando de um nepotismo indireto, eu coloco alguém para ser alguém abaixo de mim para ser o líder daquele meu familiar. Então não foi necessário, ele não está necessariamente ligado a mim, mas está ligado a uma outra pessoa abaixo de mim, né? E temos o nepotismo cruzado, que nepotismo cruzado significa troca de favores. Então, o prefeito que quer empregar de algum jeito sua esposa ou seu filho, o que ele faz? Vai no gabinete de um vereador e diz, olha, teu filho também está querendo emprego, né? Pronto, eu emprego o teu filho, tu emprega o meu, e a gente... Aí todo mundo fica feliz, menos a sociedade, claro. Mas então, esse é o nepotismo cruzado, a troca de favores. E aí, por exemplo, se você estiver lidando, o cidadão pode perguntar, nossa, então quer dizer que se o prefeito nomeou o filho do vereador, então a gente está falando de nepotismo automaticamente? Não. É preciso haver a troca de favores, ou seja, o vereador também tem que nomear alguém da família do prefeito, para que haja essa troca e essa configuração. Essa é uma das brechas que a gente pode encontrar, né? Existem situações também que a gente precisa analisar que existem pessoas que estão ali num cargo de trabalho, acabam se relacionando, imagina, uma contratada e o prefeito, eles trabalham e, de repente, criam um relacionamento, né? Ficam pensando, nossa, e agora? Será que vai ser nepotismo, né? Um Romeu e Julieta? Não. Por quê? Porque essa relação já existia anteriormente, né? Ou seja, a relação jurídica de trabalho existia anteriormente, a relação amorosa veio vir depois. Então, são situações, mas a ideia do nepotismo cruzado é justamente a troca de favores, né? Prefeito, nesse nosso exemplo municipal, o prefeito nomeia o filho do vereador, o vereador nomeia o filho do prefeito, e assim essa troca de favores, um nepotismo cruzado. Com certeza. Quando o nepotismo, vamos dizer assim, entre aspas, né, é permitido? Porque algumas pessoas têm dúvida, né? Exemplo, o prefeito e o irmão, o vice-prefeito, por exemplo. Aí é permitido por lei? Exemplo, o prefeito pode nomear a esposa, pode nomear a mãe, pode nomear o pai. Como é que funciona tudo isso? Porque são dúvidas que a sociedade pergunta e estão de olho. É um direito da sociedade saber essas informações, porque o erário público, né, doutor, a gente sabe que tem que ser tratado com muito zelo e com muita responsabilidade. E a gente sempre leva esses assuntos aqui, no Dialogando com o Chefe Renato, para trazer à tona essas questões e até ajudar gestores em situações que ele possa ser que ele até não seja atendido aí juridicamente, vamos dizer assim, orientado nessa questão. Então, a gente dá um alerta para que gestores também possam se ligar nisso, porque é muito sério. Quando a gente traz uma entidade como a OAB Pernambuco, um representante de uma comissão de direito administrativo para debater sobre isso, para dialogar sobre isso, não é questão só do lado da gestão, não. É do lado de uma sociedade toda que depende dos serviços ali naquele momento, naquela gestão, né, de 4 anos. Então, é muito importante. Quando o nepotismo é permitido? Se puder, fique também à vontade para explicar para o nosso público isso. Perfeito, né? Como um grande autor do direito administrativo, ele fala, eu lembrei quando você estava falando, o Eli Lopes Meireles, ele diz o seguinte, é direito do cidadão, ele tem direito subjetivo a um governo honesto, né? E o princípio da democracia é justamente a transparência, a participação desse indivíduo na gestão, seja para fiscalizar, seja para opinar, mas é sempre importante que nós estejamos juntos nesse objetivo, a OAB, a imprensa, na ideia de trazer a sociedade primeiro para alertar sobre o problema e depois os meios para a sua intervenção direta, né? Então, muito, muito favorável aí à sua fala. Bom, quando é que ele é permitido? Como eu disse, o nepotismo enquanto, vamos dizer assim, conceito geral, é sempre quando eu boto alguém da minha família. Mas a súmula vinculante número 13, ela limita, por exemplo, até nomeação de familiares até o 3º grau.
E aí você vai ter pai, mãe, irmão, tio, só que, por exemplo, fica de fora o primo. O primo não é, então vai nomear um primo, você não tem essa configuração do nepotismo, né? Então pode ser que alguém, mais uma vez, entenda como sendo algo imoral, mas não será ilegal, tá? Então o primo poderia entrar nessa situação. Mas a grande, vamos dizer assim, ideia dessa pergunta, quando o nepotismo é permitido, que é uma pergunta bem capciosa, no sentido de que eu estou dizendo pode fazer o nepotismo, e aí eu tenho que ter todo cuidado, como professor também, de responder isso com calma. É o seguinte: existem alguns cargos na administração pública que não são cargos técnicos. Então, alguns cargos que, por exemplo, eu vou nomear o chefe da biblioteca. Esse cara é um técnico, provavelmente tem que ser um bibliotecário ou alguém que tem experiência na área. Mas existem alguns cargos que são puramente políticos. Então, eu vou te dar um exemplo muito claro. Secretário de município. É um cargo político. Secretário do Estado. Ministro do Estado. Esses cargos, eles são essencialmente políticos. Ou seja, a nomeação dessas pessoas está intrinsecamente ligada ao voto popular naquele indivíduo que é o chefe. Ou seja, você vota nele sabendo que ele vai andar com determinadas pessoas. Inclusive, essas pessoas poderão ser da família dele. Então, nesses cargos considerados políticos, o STF já vem dizendo que não se aplica a ideia do nepotismo. Por quê? Porque nesses cargos políticos, a gente entende que é natural que a sociedade compreenda que pode ser distribuído alguns desses cargos políticos entre a própria família, né? Ou seja, uma ideia de que toda aquela equipe é eleita. Então, você poderia aplicar o nepotismo diretamente. Então, vai ser a ideia da nomeação do filho para ser... Né, a gente viu essa discussão tanto no governo federal passado quanto no atual. Então, nomear o filho para ser o embaixador, né, de um determinado país, é um cargo político. Pode ou não pode? Pode. Pode sim, não vai, pode ser nepotismo, mas não vai ser crime, né? Eu quero nomear a esposa do presidente como ministra, né, de direitos humanos, seja lá o que for. Pode ou não pode? Pode também. Então, a ideia, vamos dizer assim, central dessa pergunta de quando o nepotismo é permitido é justamente essa, quando os cargos forem estritamente políticos. Agora, a gente se preocupa também com isso. A sociedade também fica, vez ou outra, preocupada, porque imagine, se eu estiver diante do meu familiar e eu digo ao meu familiar, olha, eu vou colocar você como chefe, como assessor do determinado setor. Isso vai ser nepotismo. Eu estou colocando o meu familiar. Mas, se eu disser, eu vou colocar esse mesmo filho como secretário, eu já não estou falando de nepotismo. Então, a diferença, eu posso colocar num cargo bem menos importante e vai ser nepotismo, e um dos cargos mais importantes deixa de ser. Então, é mais uma controvérsia para que seja pensada para a sociedade. Mas, atualmente, isso não é considerado um crime ou considerado uma coisa ilegal, né? Agora, doutor, as pessoas perguntam sempre isso aí, porque às vezes fica, como o senhor fala, às vezes é imoral, né? Com tanto desemprego em cidades pequenas, às vezes também outras oportunidades, até grupos técnicos que são da própria instituição, da própria prefeitura, do próprio governo do estado, do próprio ministério, são técnicos de carreira e às vezes são desvalorizados e colocam esses cargos políticos. Existe até momentos aí constrangedores de perseguição, porque é de outro partido, e porque a pessoa é efetiva e não pode, já é efetiva, não tem direito a ser um cargo de confiança. Então, tudo isso traz à tona uma questão muito séria. O melhor de todo esse diálogo que a gente está falando aqui, que as pessoas possam entender e compreender que oportunidades são dadas para todos, né? E o legislativo, como também a Câmara de Vereadores, né, que faz a legislação das leis,
eles possam ter a consciência de que os benefícios de que use esse tipo de atitude sejam evitados, para que não tenham também. Já tem gestores que não tá nem aí, seguem a risca, vou colocar, a lei permite, então quero saber se é imoral ou não, eu vou fazer, eu quero que a família se beneficie de alguma forma. Então, é um tema muito complexo, é um tema de muito contexto, né, e de muitas versões, como o senhor falou. Doutor, quem fiscaliza o nepotismo no município, no estado e a nível federal? Muito bem. A grande questão sobre a fiscalização é que a gente tem uma divisão muito clara, que seria a parte do controle interno e a parte do controle externo. O controle interno é sempre aquele próprio órgão do setor, do município, da entidade, que vai ter ali a sua controladoria, né, que vai trabalhar justamente nessa fiscalização. Agora, a gente sabe que é meio difícil, né? Imagina, a controladoria do Estado ir contra a pessoa física do seu governador, né? Então, a gente tem que ter umas alternativas externas, mas a primeira interna é essa. As externas, aí a gente vai prestigiar o trabalho do Ministério Público. O Ministério Público tem feito um trabalho excepcional na área do nepotismo. O Ministério Público, constitucionalmente, tem a atribuição constitucional de fiscalizar a aplicação da lei, seja lá onde for. Então, o nepotismo acaba sendo também um fato que chama a atenção do Ministério Público e o cidadão poderá fazer uma denúncia ao Ministério Público que irá tomar as providências devidas. Por outro lado, nós também temos os tribunais de contas. Para os municípios aqui de Pernambuco, municípios e estado de Pernambuco, nós temos o Tribunal de Contas do Estado. Fica ali na avenida, na Rua da Aurora, né? E ele também permite, inclusive de forma online, a denúncia do nepotismo nos municípios. Então, como o nepotismo ele acaba gerando um custo, um gasto para o município, é natural que o Tribunal de Contas também se preocupe com esse tema, porque esse gasto seria um gasto indevido, né? Então, o Tribunal de Contas também vai atrás dessa situação. Professor, eu vi aqui um nepotismo no caso da esfera federal. Aí eu vou ter que correr para o Tribunal de Contas da União ou o Ministério Público Federal, que serão os órgãos no âmbito da União que irão lidar com o nepotismo na esfera federal. Mas no âmbito estadual, municipal, Tribunal de Contas e o Ministério Público do Estado. Grato, doutor, pela resposta. Agora, lembrando que a imprensa está sempre de olho nessas questões, as denúncias chegam para a gente sempre também coloca à tona, na medida do possível, quando vê que a coisa ficou feia ali, né? Então, a gente sempre coloca aí para que as pessoas possam entender. Lembrando, doutor, que as pessoas podem procurar diretamente fazer essas denúncias nos canais da Justiça, nos órgãos competentes, ou não? Ou só membros, autoridades, membros de autarquias e outros órgãos da jurisdição geral, ou o próprio cidadão simples ele pode fazer uma denúncia quando sabe sobre isso? Não, o próprio cidadão ele pode fazer, né? Então, o cidadão tem acesso às ferramentas, tanto em cada órgão desses que eu falei, né? Seja na própria controladoria da entidade, seja no Ministério Público, seja no Tribunal de Contas. Todos eles têm amplo acesso, sem necessidade de advogado, embora a gente sempre recomende a presença do advogado, porque muitas vezes o sentimento de impunidade está na falta de capacidade técnica que o cidadão comum teria para apresentar essa denúncia. Então, o advogado ele vai entrar para verificar a qualidade das provas que você vai ter, a qualidade das alegações que você tem, né? Então, o advogado ele vai entrar ali para deixar aquilo ser mais robusto, porque muitas vezes se entra com a denúncia a gente sabe, tem fundamento, o cidadão está lá com um caso concreto em suas mãos e perde. Não acontece nada. Ele diz isso é o Brasil impune, mas é porque muitas vezes ali está a carência de provas, tá? Então a gente sempre recomenda a presença de um advogado, mas não é obrigatório, mas é recomendável. Mas poderá o cidadão estar presente lá
fazer a sua denúncia, fazer todo esse trabalho que os órgãos têm o dever de investigar, fiscalizar e, se for o caso, aplicar as penalidades. Doutor, a gente sabe que o nepotismo é um assunto vasto. A gente vai ter algumas outras oportunidades aqui para debater. Mas essa pergunta que eu vou fazer agora é para ter feito no início, mas eu creio que o senhor possa responder agora, na medida do possível. Qual foi o primeiro caso de nepotismo no Brasil? Né? Porque as pessoas perguntam, teve sim o primeiro caso no Brasil aí, configurou uma situação muito constrangedora na época para quem estava ali no poder. O primeiro mesmo, eu acho que, vamos dizer assim, o que a gente possa dizer é o primeiro registrado, né? Registrado. Porque nepotismo é uma coisa que vem de muitos e muitos anos no passado, né? Mas registrado, a gente tem aquela carta de Caminha, né? A carta de Pero Vaz de Caminha, que o grande escritor do que era o Brasil naquela época do descobrimento, né? Ele contando todas aquelas coisas, fazendo o seu trabalho muito bem feito, como um bom funcionário público, e no final ele pede um cargo para o cunhado, né? Então, olha, do jeito que eu tenho lhe servido bem e tal, então vamos lá colocar um cargozinho para o meu cunhado, que também vai lhe servir muito bem, tudo mais, está precisando e tal. Então, acaba sendo, de fato, considerado por alguns o primeiro caso de nepotismo. A gente, historiadores que divergem, porque a língua portuguesa naquela época era bem diferente do português atual. Mas terminou sendo que o cunhado foi nomeado. No final das contas, o cunhado acabou sendo nomeado, sim, lá para o cargo que foi requerido. Né? Então, esse aí, provavelmente, para uma boa parte, foi considerado o grande primeiro caso registrado de nepotismo no Brasil. Né? Logo no descobrimento. Referente às empresas que fazem serviços para os poderes, né, que prestam serviços e fornecem também materiais de consumo, vamos dizer, merenda escolar, licitações de obras, essas questões. Essas empresas, elas podem ter a questão do nepotismo junto a gestores públicos? Pode sim. O que acontece? Nós temos, muitas vezes, alguns servidores públicos que também fazem parte, de alguma maneira, como investidores, ou sócios, ou seus familiares são proprietários de empresas, empresas de engenharia, empresas de prestação de serviços, e essas pessoas elas estão sendo contratadas pela administração. Então, o que acontece? Quando há um favorecimento a uma determinada empresa e essa empresa está, de alguma maneira, ligada a um funcionário público, né, ou à sua família, nós estamos diante de um caso de nepotismo. Trabalhei, inclusive, no caso desse, no Tribunal de Contas da União, onde se descobriu que, à época da licitação, o servidor até saiu depois da licitação, ficou rico, saiu, deixou de, não quis mais bater o ponto, aí saiu, mas à época ele era, sim, um servidor público e foi considerado nepotismo no Tribunal de Contas da União, e aí houve toda uma série de penalidades, tanto para a empresa quanto para a pessoa física dele. Então acontece muitas vezes de ter essa, que o advogado criminalista chamaria de advocacia administrativa, né? Ou seja, ficar lá fazendo uma espécie de lobby do mal, então, querer trazer aquela empresa, e aí fere vários e vários princípios, mas o principal dele é o princípio da igualdade, né? Então, os licitantes, eles têm que... Agora, se a esposa de um funcionário público é proprietária de uma empresa e participa de uma licitação, colocando o seu preço, aí abre-se a fase de lances, ela reduz o preço, mostra a parte de habilitação, ela mostra todos os seus documentos, todos corretos, seguindo todo o processo licitatório, e assim ganhou a licitação, a gente não tem como falar em nepotismo. Porque a gente não está falando em facilitação, em direcionamento da licitação. Né? Passou pelas etapas, a mesma coisa nós podemos aplicar para um funcionário, o filho, o esposo, enfim, de algum político que, de algum modo,
tenha prestado concurso público e foi aprovado no concurso público e entrou normalmente, pelas formas da lei. Então, a gente não tem como chamar disso de nepotismo também. Agora, é questionável algumas atitudes que a gente viu ao longo dos anos. Por exemplo, o filho do determinado político passou na vaga número 50. Eram 4 vagas. Aí o filho do político ficou no número 50, chamaram 51 para poder colocar aí. É outra história, né? Mas, de um modo geral, se passou no concurso, se passou pela fase de licitação, sem ter nenhum direcionamento, nenhum favorecimento, a gente não vai poder falar de direcionamento. Aliás, não vai poder falar de nepotismo, né? Aí, seguir os parâmetros. Com certeza. Lembrando, a gente sempre fala aqui, quando a gente está sempre externamente fazendo a matérias sobre obras, sobre essas questões de custo de obras, é por isso que é importante a placa sinalizando a empresa contratada, os sócios, os valores da obra, o prazo da obra, e a gente vê muitas prefeituras que não fazem isso, achando que não é importante, que não deve ser feito. Tem que ser feito sim, porque a população precisa ter a transparência, né, em primeiro plano. Eles podem ter acesso, o portal da transparência é público e as pessoas têm acesso para saber essas informações. Mas são as pessoas que pagam os impostos, são as pessoas que também se beneficiam dos serviços da prefeitura. Então, nada mais justo do que ter a transparência como pauta na gestão, em qualquer gestão. É super importante. Por isso que a imprensa está sempre no pé, aí trazendo à tona assuntos relevantes como esse. Doutor, a gente vê aqui que tem uma pergunta que existe uma declaração que o gestor assina falando sobre contra o nepotismo. Eu não entendi direito como seria isso. Essa declaração, o gestor ele assina informando que não tem parentes, é isso? Existem algumas situações, por exemplo, isso é do gestor ou da própria empresa que está atuando em algumas licitações, em tudo, quando você vai fazer uma declaração de que não está incidindo em nenhuma das hipóteses de nepotismo, né? A declaração de não incidência. Então, às vezes, qual é o padrão que a gente coloca aqui? Se você coloca, por exemplo, vamos supor, tá, chefe Renato, que nós estivéssemos diante de uma audiência, né? Que a sala de audiências, uma improbidade administrativa, estou diante de vários prefeitos. E aí eu digo, como juiz, por que o senhor contratou o seu tio? Aí ele vai dizer, eu não sabia que era proibido. Aí o tio, por que o senhor aceitou? Ele disse, eu não sabia que eu estava cometendo erro. Se eu soubesse, eu não tinha feito. É aquela história que a gente sabe que vai sempre ter, né? Mas, se o órgão público, dentro do seu padrão de compliance, né, que a conformidade, estabelecer uma declaração para cada um desses que forem contratados, dizendo, olha, eu não sou parente em linha reta, colateral, até o 3º grau de nenhum dos dirigentes desse órgão e tudo mais, ele está assinando sobre as penas da lei. Ele está produzindo prova contra si mesmo. Então, ainda que a estruturazinha do município, que não tem uma controladoria, que não tem aquelas coisas todas para fiscalizar, ele tenha pelo menos esse modelinho de declaração, ele está com um documento provando que as partes envolvidas estavam de má fé e não vão poder depois dizer que não sabiam, porque a declaração é uma prova. Então, a ideia é essa, uma declaração simples, né, para sempre que ocorrer uma contratação, por exemplo, a contratação, vamos supor, existe a contratação de licitação, existe a contratação direta que se faz quando alguém precisa, por alguma urgência, contratar uma empresa sem licitação, porque a licitação demora, né? E aí eu preciso contratar alguém diretamente. Então, vou contratar e assino esse documento, dizendo que não está incidindo em nenhum caso de nepotismo. Vou contratar um assessor, assina aqui. Tudo isso são provas para que depois a prefeitura, o órgão, o município, o estado, a União possa mostrar que estava amparado por um procedimento minimamente adequado, né? Com certeza.
Doutor, a gente comentou aqui sobre as três esferas do governo, falamos também do nepotismo dentro do judiciário. Agora, a questão do legislativo, né? Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa e vereadores, também configura todas essas regras que a gente falou aqui para eles também? O cargo, vamos dizer assim, que não seja envolvendo concursos públicos, né? São os cargos em comissão e os cargos de confianças. Confianças são aqueles que já são servidores e passam a ser líderes, né? Gestores, assessores. E os cargos em comissão são pessoas que não têm vínculo anterior com a administração e passam a ser assessores, líderes, gestores, diretores, né? Então, normalmente, quando alguém assume um cargo dentro do legislativo, ele vai ter direito a contratar um número X de assessores que são pagos com dinheiro público. Tá? Então, esses assessores, eles não têm essa função política para dizer que eles possam ser contratados, botar minha mulher, botar meu filho. Não, eles têm que ser contratados sem as incidências do nepotismo. De preferência, pessoas que tenham capacidade técnica para a função, né? E aí a gente sabe que isso também é outro problema, né? Principalmente, não só... E aí eu te digo abertamente, não é um problema único dos municípios, né? Você contrata assessores que nunca viram o local onde seu empregador trabalha, e aí tem um problema agora com essa questão de trabalho online, trabalho remoto. Será que está trabalhando mesmo? Como é que eu comprovo isso? Mas, tirando todas essas coisas, que já são muito graves, a questão do nepotismo também se aplica perfeitamente. Tranquilo, doutor. É referente agora, eu gostaria que o senhor desse falasse, como vem falando, para o nosso público, algumas dicas que podem ser aí passadas para eles, ou que eles possam seguir adiante na questão da fiscalização, na questão da denúncia, que é muito importante o papel do cidadão. O cidadão faz parte de toda essa cadeia administrativa, porque ele lá na ponta, como eu falei agora há pouco, ele será o beneficiado, né, de alguns serviços e algumas situações da gestão em geral nessas esferas que a gente comentou aqui. Mas se ele ficar omisso, né, doutor, com certeza a coisa pode piorar, né? Porque a gente acredita que quando há parentes em empresas, não todas, né? Como também há parentes no setor público, parece que fica mais complicado mandar ou dar uma ordem. Eu acho que é essa noção, né, que a lei traz à tona, né? Poxa, se o cara não consegue mandar nem numa pessoa que é parente, imagina no parente. Então vai ser muito mais complicado para que aquela gestão dele seja mais eficaz. Então, o nepotismo, a gente acredita que seja um mal, sim, da sociedade, que deve ser combatido. Qual o conselho que o senhor daria para o cidadão que está nos escutando agora nesse combate? Chefe Fernando, você falou várias razões importantes para que o cidadão não fique inerte, não fique parado em relação a isso, né? E eu te dou outra razão também, só para a gente complementar. Então, imagina, você mais do que eu que está olhando para a administração de forma crítica, está denunciando as irregularidades, sabe muito bem que é difícil a gente ver um município, um estado ou a União dizendo, olha, está tudo certo aqui, ó, aqui não falta dinheiro não. Já viu isso acontecer? É muito complicado. Aqui é dinheiro, aqui eu não tenho problema com nada, aqui a saúde que se quiser eu tenho, educação é tudo top, não tem isso. Está todo mundo dizendo que está no vermelho. Não tem município dizendo, olha, que coisa maravilhosa, a gente está aqui, tem tudo que a gente quer e muito mais. Não tem, está sempre faltando alguma coisa. Então, pô, se está sempre faltando, por que está gastando dinheiro com nepotismo? Então, o cidadão recebe o não de um lado e do outro ele diz, tá bom, não tem dinheiro para isso, mas eu quero saber o que está sendo feito. Um pouco que tem, né? Então, essa é uma outra razão para a gente mostrar a importância da participação popular. Eu diria, claro, que os portais da transparência servem para isso. E é o primeiro lugar que você deve ir, que é mais confortável. Abre o portal da transparência, bota no Google, né? Portal da transparência, município tal. Mas é muito difícil que eu faço treinamentos, como você disse, treinamentos em company, né? E a gente abre os portais da transparência dos municípios para tentar encontrar alguma coisa, e é a coisa mais difícil do mundo, é tudo menos transparente. Então, é preciso, de um modo bem claro, além do portal da transparência, e eu
falo isso de coração aberto, acompanhar a imprensa, acompanhar o papel do jornalismo, porque o jornalismo ele tem acesso a coisas que não chegam ao portal da transparência. Com certeza. O chefe Renato é o portal da transparência do povo, assim como outros órgãos. Então, a gente precisa estar acompanhando, precisa estar, não pode ficar, vai estar tudo errado, tudo vai, tudo ladrão, certo? Ninguém presta. Não vou olhar mais nada, não vou acompanhar mais. Não, tem que acompanhar. Tem que acompanhar, tem que acompanhar. Quando verificar e ver que bateu na sua ferida, apertou seu carro, opa, o chefe Renato falou de um caso aqui que é aqui no meu município. Pô, não, vou atrás. E pode ser que encabece uma denúncia. Muitas vezes denúncias, viu, chefe? Eu esqueci de falar. Denúncias anônimas. Não precisa ninguém, né? Então, eu acho muito relevante. O portal da transparência serve para isso. Mas se o portal não estiver funcionando, o cidadão, se ele tiver coragem de bater na porta do município, do estado, e disser, eu quero saber quem é quem, ele não vai ter essa informação. Que ele pode fazer isso, né? Ele pode ter. Ele pode te bater, mas quem vai ter a informação séria que vai chegar nas vias que constitucionalmente são garantidas o sigilo da fonte é o jornalismo, né? Então, a gente precisa estar acompanhando os dois pontos. Município, Tribunal de Contas, jornalismo, todos esses meios que a gente possa fiscalizar enquanto cidadão os atos dos governantes, né? É por isso que eu tenho muito orgulho da profissão que eu tenho. A gente recebe muitas denúncias diariamente de todos os setores da sociedade. A gente sempre diz, né? Agora, a gente fica impressionado com essas fontes, né? Que chegam, poxa, tal pessoa mandou isso, eu não esperava isso dele, eu não esperei. Então, a gente, às vezes, se assusta com essas fontes, mas a gente está aqui aberto para receber e levar, lembrando, sempre dando a oportunidade da defesa também ao contraditório, para que os órgãos são chamados aqui, e às vezes não chama, porque não é só o chefe Renato só fala do problema, ele não vem aqui na praça falar que está linda e pintada e cheirosa. Não espere isso do chefe Renato que vai chegar nessa praça, não. A gente quer saber que a praça lá é obrigação da prefeitura, tem o dever de cuidar, as pessoas precisam usar e ter aquela segurança que está usando aquilo ali, mas o nosso papel não é esse, o nosso papel é informar o que a demanda da sociedade pede. Então, com certeza, gente, muita gente pedindo pelas coisas erradas serem resolvidas, não as coisas certas. Certas é o papel, é a obrigação do político, do gestor fazer a coisa certa, porque ele foi eleito para isso, ele é pago para isso, tá? Agora, fazer as coisas erradas, não. Está aqui a gente e também está a população para denunciar e cobrar dele, porque ele vai passar ali, né? Ele tem uma responsabilidade naquele período dele, ele vai embora, vai deixar os pepinos para outro, ou não, ou resolvendo tudo. Mas, doutor, agradecer imensamente a sua participação aqui. É muito bom a gente conversar sempre com um especialista, porque as pessoas, a gente está fazendo uma série, doutor, eu creio que o senhor também convive com ele, com o que eu vou falar agora. A gente está fazendo uma série de reportagens sobre a questão, quando a gente entra com um assunto, e esse assunto explode, aí vem aqueles que se beneficiam do erário público, os famosos chaleiras, né, os famosos babões, e verem denegrir a imagem da imprensa. Não venham para cá, não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. Então, doutor, essas pessoas, por que fazem isso? Por que eles chaleram tanto o gestor? Eu queria que o senhor desse a opinião, porque essa sua opinião vai para a série, a gente vai colocar essa parte do seu depoimento lá. Eu peguei depoimentos de todo canto, eu tive agora sábado e domingo na capital pernambucana, meu amigo, que as pessoas não aceitam esse lado obscuro de aceitar as coisas erradas de um gestor. Como é que o senhor vê isso? Chefe Renato, isso é uma dificuldade muito grande, né? Porque, perceba, veja, comecei falando sobre a ideia de um Estado patrimonialista, né? Onde tudo era propriedade dele. Depois, aqui no Brasil, depois de Getúlio Vargas, a gente viveu um Estado burocrático. E o Estado burocrático ele veio justamente para tirar essa história de nepotismo. Tá? O que terminou acontecendo? Criando uma religião chamada governo. Né? Então, existem pessoas que entendem o governo muito mais importante como o próprio serviço, o próprio resultado, o próprio povo. Então, eles veem o processo e a formalidade como sendo a coisa mais importante em si mesma, mas, na verdade, tudo isso é instrumento para o bem-estar social.
Então, a gente terminou criando com esse excesso de burocracia, uma religião chamada governo. Então, quanto mais órgãos se criar, quanto mais cargos se abrirem, mais o religioso vai dizer, meus parabéns, você agora é o meu Deus e tal, e criou cargos, é isso aí. Então, você é o patrimônio da sociedade. Isso, aí começa a realmente, eu falo religião nesse sentido puro, né? Porque realmente há uma devoção a uma figura que lhe traz vamos dizer assim, não necessariamente o trabalho, mas lhe traz os cabides para que você. Então, se vista aqui, eu vou colocar lá, e acaba virando uma espécie de benfeitor entende? Então é como se você estivesse lidando com um ladrão que fizesse dos frutos de seu roubo benefícios para a sociedade onde morasse, entende? Então ele rouba de uma outra sociedade e coloca em outra, e as pessoas que são beneficiadas veem nele uma grande liderança, né? Então acontece, são vamos dizer assim, eu diria, uma dos excessos da burocracia, um dos grandes problemas da burocracia estatal, né? E a gente espera que o povo, esse povo que é um beneficiário através do trabalho da imprensa, da OAB, eles se entendam como essa pessoa que, primeiro, ele paga impostos caros, segundo, ele recebe muito não, né? Porque ele diz, eu quero uma escola melhor, e o cara diz, não tenho dinheiro. Eu quero que tape o buraco da minha rua, que faça a minha rua ser asfaltada, e o governo diz, não, eu não tenho dinheiro, para que essa pessoa diga, não, então agora eu quero que você faça aquilo que você fez, como você falou. Eu vou começar a trabalhar para que você faça o melhor que você pode fazer dentro daquilo que você está dizendo que é pouco, né? Então, somente com a insurgência democrática, né? Eu não falo aqui nada revolucionário, mas utilizando os meios, né? Porque a gente tem um grande desafio, chefe Renato, de governança, que por exemplo, você lembra que eu falei do portal da transparência? É difícil o acesso, é difícil de entender. O cara diz assim, eu tenho um portal da transparência, não estou nem aí, deixa lá. Porque ele acha que isso, mas o grande desafio da governança é fazer com que esses atos que visam trazer o cidadão para perto, eles sejam mais efetivos, eles sejam mais claros. E isso só vai acontecer quando o próprio cidadão dizer, eu não estou entendendo o portal da transparência. Eu não estou vendo o que o chefe Nato está dizendo aqui, eu não consigo, catucando, eu não consigo ver. Por quê? Entende? Então é preciso que a gente promova e empodere o povo, os munícipes, o povo do Estado, o povo do Brasil, a ponto de se colocar contra essa falta de transparência, essa falta de governança que a gente vive hoje. Tranquilo, doutor. Muito obrigado pelas suas ponderações. É muito bom conversar sempre com pessoas que entendem e repassam a melhor informação para a população que nos assiste. Estive aqui com o advogado e professor, o professor Adiel Ferreira, né, que é professor de pós-graduação em Direito Administrativo pela PUC de Minas, repetindo a biografia dele, atuação na Comissão de Direito Administrativo da UAB Pernambuco, é autor de obras na área do direito administrativo corporativo, além de ter contribuído com vários outros fatores aí no trabalho, na área jurídica, por todo canto que ele passa, ele sempre leva uma mensagem, sempre assim, transparente e com muito orgulho. Suas considerações finais, doutor professor Adiel, para que nosso público possa se despedir do senhor. Quero dar um abraço a você, querido chefe Renato, pela oportunidade. Eu quero ressaltar que a OAB de Pernambuco está aqui para isso, para ajudar no esclarecimento. Nós não estamos em lados opostos, nós estamos no mesmo barco, com a imprensa, a fim de que as coisas sejam esclarecidas para a sociedade. O advogado hoje ele tem uma responsabilidade social muito grande, que é de divulgar, fazer a divulgação científica dos direitos da população, e hoje nós conseguimos combinar essas duas grandes missões nessa reunião, né? Então, eu desejo que essa reunião para os espectadores do programa faça a diferença
para que você comece a prestar um pouco mais de atenção, comece a pesquisar sobre as formas como você não só tem para denunciar, mas para ver, né, e vendo, sendo o caso você puder denunciar, participando da sociedade de uma maneira mais efetiva, porque só assim a gente vai conseguir promover transformações reais. Muito obrigado, doutor. Foi excelente esse assunto. E dizer a você, a gente nunca se contenta, né? Porque a gente vai para essa área, com certeza vai vir outro especialista, vai falar também amplamente sobre esse assunto. É dessa forma que a gente vai levando o conhecimento, o conteúdo jurídico para muita gente que não sabia. E o pessoal agradece muito pelas informações que são repassadas aqui. Agradecer a você que ficou até agora com a gente, a todos os blogs parceiros, membros da comunicação regional. Agradecer ao presidente estadual da UAB Pernambuco, Fernando Ribeiro, doutor Fernando Ribeiro, também a vice-presidente, doutora Ingrid Zanella, e também a todos os membros da UAB, né, os advogados que sempre estão aqui debatendo assuntos importantíssimos. Tenho muito orgulho de ser membro colaborador de duas comissões aí, que é a do meio ambiente e também da criança e adolescente, que a gente trabalha com muita afinco na defesa desses assuntos. Doutor, um forte abraço, fique com Deus, a gente vai ficando por aqui. Forte abraço, tudo de bom.